Como uma cartada para virar o jogo contra a justiça, Jair Bolsonaro convocou seus fiéis para a Avenida Paulista no último domingo, 25 de fevereiro, com o propósito de expor o poder popular. Pelo menos 185 mil seguidores do capitão compareceram nesse ato. Menos do que o esperado pela organização, mas o suficiente para um retrato do apoio dele. Bandeiras de Israel e dos Estados Unidos se misturaram com a brasileira, portadas pelos eleitores que se autodenominam patriotas. Entre eles, o discurso de desconfiança nas urnas, negacionismo, idolatria a Bolsonaro e aos militares. Inelegível e flertando com a prisão, Bolsonaro conseguiu provar que não é peça descartada no tabuleiro da política. Mas o ato não parece ter mudado o que o futuro tem reservado para ele na justiça. Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o videocast Em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Mais uma vez, o foco da nossa análise hoje é o dia 25 de fevereiro, que foi o ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, que mobilizou diversas forças. Eu vou conversar com um professor que vocês já conhecem, o professor João César de Castro Rocha, que é professor de literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também pesquisador da semântica do bolsonarismo. Por isso é tão importante a gente ter essa conversa. Professor, um prazer falar com o senhor mais uma vez. Seja muito bem-vindo aqui ao ICL Em Detalhes. Igualmente, Gabriela. Muito obrigado pelo diálogo. Eu que agradeço, professor. Para começo de conversa, a última vez que nós conversamos, o senhor estava mergulhado em grupos bolsonaristas no Telegram para saber o que estava sendo compartilhado em relação às fake news, a alarmismos, enfim, antes do ato do dia 25 de fevereiro, nesse domingo. E aí, levando em conta esse mergulho que o senhor fez nas redes digitais e o que de fato aconteceu na Avenida Paulista nesse último domingo, eu queria saber o que mais te chamou a atenção, o quanto as redes sociais conseguiram mobilizar as pessoas para irem às ruas e até mais do que isso, o quanto que isso apareceu nos discursos, nos cartazes, nas mobilizações. Como é que o senhor observou tudo isso? Obrigado, Gabriela. Essa pergunta é muito boa, porque houve algo que me surpreendeu. Eu vou então compartilhar com você e com a audiência a minha surpresa. No período de mobilização, houve duas notas dominantes. Ambas eram de caráter político, associadas as notas ao Bolsonaro. Dizia-se que o Lula havia, acredite nisso, Gabriela, havia contratado mercenários para um atentado iminente ao Bolsonaro, e dizia-se também que ele era um perseguido, vítima de uma perseguição em função da sua liderança em conteste, e que havia toda uma trama para levá-la à prisão. Então, antes da manifestação, embora houvesse aqui e ali um tom religioso, especialmente referente a Israel, a nota dominante nos grupos em que eu participo incógnito, a nota dominante era política. Pensando um pouco no que aconteceu ontem, até mesmo preparando a nossa conversa, Gabriela, eu acho que eu me dei conta de um ponto que me surpreende ainda agora. Vejamos o que você acha. A manifestação de ontem, ela não é fundamentalmente distinta de nada do que ocorreu na era Bolsonaro. A era Bolsonaro, de 2019 a 2022, nós assistimos uma série de manifestações políticas que tinham como finalidade emparedar politicamente instituições democráticas, especialmente o Supremo Tribunal Federal, não é verdade? Talvez de todas as manifestações antes da de ontem, a mais impressionante tenha sido a manifestação do 7 de setembro de 2021, quando o Bolsonaro lotou a Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, tomou um avião, foi para São Paulo, lotou a Avenida Paulista e fez o discurso golpista mais veemente de todos nos seus 4 anos de governo, quando ele disse: acabou, para o ministro Alexandre de Moraes, etc, etc.
Portanto, em tese, a minha impressão inicial é que o que teria acontecido ontem, desculpe, no domingo 25 de fevereiro, o que teria acontecido no dia 25 de fevereiro seria uma reedição de um ato político com a finalidade de emparedar politicamente instituições democráticas. Gabriela, não foi isso que aconteceu ontem. Foi também isto, mas de maneira mais pronunciada e muito mais preocupante, nós assistimos ontem, talvez, ao que tenha Dia sido 25, o isso. primeiro episódio sério de uma possível distopia contra a qual nós precisamos estar atentos e fortes desde agora. A que eu me refiro? Eu vou propor que ontem os historiadores do futuro talvez vejam na manifestação de ontem com 185 mil pessoas, segundo estudos do grupo muito sério, liderado pelo brilhante pesquisador Pablo Ortelhado, da USP, 185 mil pessoas no pico da manifestação, para que se compare no pico da manifestação do 7 de setembro de 2021, o Bolsonaro colocou 60 mil pessoas, ontem haveria o triplo, mas ontem, Gabriela, se você pensar na manifestação, você concordaria que havia um mar de bandeiras do Brasil e de Israel juntas? Que ontem a manifestação foi aberta por uma oração de Michele Bolsonaro, na qual ela disse, para nosso horror, que no momento em que a religião e a política se separaram, apareceu o mal. Uhum. Que quando Nicolas Ferreira discursou, ele disse, porque Moisés não entrou na terra prometida, mas sim Caleb. Aliás, nota ao pé de página, duvidosa analogia do Nicolas Ferreira. Moisés não entra na Terra Prometida pelo episódio conhecido como as Águas de Meribá, quando no deserto o povo israelense insatisfeito pede por água e Deus diz a Moisés que fale com a rocha, que da rocha a água sairá. Ele, um pouco perturbado pelas reclamações constantes dos israelitas, ele bate com o cajado na pedra, não fala com ela, não comanda como Deus ordenou, mas bate com o cajado, demonstrando a sua insatisfação. A água jorra, mas Moisés não entra na terra prometida, entra Caleb. A analogia que é porque Moisés, evidentemente, é Bolsonaro, Gabriela, e Caleb é ele, Nicolas Ferreira. Quando toda a atividade teve um mestre de cerimônias que era uma figura curiosa, não comum em grupo, em reuniões políticas, Gabriela. Em reuniões políticas, muitas vezes é uma pessoa que anuncia as outras, mas não anuncia como se fosse uma mescla curiosa de locutor de rodeio com pastor neopentecostal. Houve momentos da fala em que eu tive a nítida impressão de que havia uma trilha sonora, uma sonoplastia, um piano, criando um clima, uma atmosfera. Ontem nós assistimos, e é muito importante que tenhamos os olhos abertos, os ouvidos atentos, Gabriela. Eu creio que ontem nós assistimos à irrupção definitiva na política brasileira de uma tentativa de impor uma religião exclusivista, intolerante, fundamentalista, que tenha sido o ato organizado pelo Silas Malafaia, que tenha sido dado a Silas Malafaia a tarefa de criticar o Supremo Tribunal Federal e não Alexandre de Moraes, com base numa suposta prerrogativa religiosa porque é pastor. Mas a prerrogativa religiosa como pastor quer dizer no templo, quer dizer falando de coisas da religião, não quer dizer tentando interferir na política. A fala inicial da Michele Bolsonaro, comovida às lágrimas, quando a religião e a política se afastaram, o mal surgiu. Gabriela, na política, a categoria do mal não tem sentido. Porque toda vez que eu trabalho filosoficamente com a categoria do mal, eu necessariamente desumanizo todo aquele que o representa. E se eu tenho a categoria do mal, eu tenho sobretudo a categoria do supremo bem. E o supremo bem sempre é o que eu represento. E tudo aquilo que não seja o meu espelho não é apenas um adversário, se torna um inimigo que deva ser eliminado. O que nós assistimos ontem é muito preocupante. As 185 mil pessoas estavam lá por Bolsonaro, mas eu diria, talvez, também, ou sobretudo, por essa junção curiosa, Israel
extrema-direita, Brasil. Eu assisti uma entrevista na televisão, e para aqui porque estou falando muito, eu assisti uma entrevista na televisão, eu acho que foi na TV 247, com um colega seu, que é um brilhante jornalista, Joaquim de Carvalho, que andou lá no meio e fez perguntas. Duas senhoras. Isso. E uma senhora diz, nós estamos aqui porque nós somos favoráveis ao Israel cristão. E o Joaquim de Carvalho pergunta, mas a senhora sabe que Israel não tem Cristo. Ela não entendeu a pergunta. Então, essa profunda... E veja, ao dizê-lo, não é uma crítica nem a quem é cristão, nem a quem é judeu. Na cultura hebraica, na religião judaica, o Cristo não é o Messias. O Messias não chegou ainda, o que implica uma concepção de tempo muito complexa e outra, em que o futuro está sempre em aberto. Tanto que para a cultura judaica, hoje, Gabriela, nós estamos no ano... Verifique, por favor, Gabriela, é 5.700 e algo. E é 5.700 e algo porque o Messias não chegou. Então a ideia do arrebatamento, do retorno do Messias, não faz sentido na cultura hebraica, porque o Messias, para a cultura hebraica, não chegou. Não o digo como uma crítica, é uma constatação objetiva da filosofia de tempo da cultura hebraica. Então, o Israel cristão desta senhora é um delírio, Gabriela. É uma incoerência profunda, é um delírio completo. Mas este delírio tornado coletivo, esta ilusão tornada coletiva, mobilizando 185 mil pessoas para ir à Paulista, fazendo um mar de bandeiras de Israel, é talvez ainda mais preocupante, Gabriela, não pela Associação Israel, todo respeito à cultura judaica, ao povo judeu, não se trata disso. Eu estou me referindo a uma instrumentalização realizada pelo neopentecostalismo brasileiro, sobretudo por Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira, cujas consequências podem ser propriamente dramáticas para o futuro da democracia no Brasil. Só que, professor... exatamente. O senhor trouxe muitos pontos fundamentais, só que trazendo que em 2023, né, a primeira metade do ano de 2023, a gente estava de acordo, né, com a cultura hebraica no ano de 5.783. Então, só aqui para trazer essa informação aqui. Eu acho muito importante isso que você fala sobre o dogma religioso, professor, e aí eu queria trazer aqui alguns pontos de análise para a gente debater aqui. O pesquisador, o Davi Nemer, que é antropólogo também, ele trouxe a análise de que duas forças monopolizaram o bolsonarismo para ir às ruas na Avenida Paulista nesse dia 25. Inclusive aqui, só para esclarecer, né, para quem está nos ouvindo, a gente está dizendo ontem aqui, porque esse programa está sendo gravado na segunda-feira 26. Então, ele vai ao ar no dia 27, terça-feira. E aí, um dos casos foram as fake news a respeito da Ilha de Marajó, aquela história da Damares que surgiu no período eleitoral, em campanha pró-Bolsonaro, a respeito de um abuso sexual que nunca se comprovou contra as crianças, enfim, uma história absolutamente horrorosa sobre retirada de dentes das crianças, enfim, para abuso, né? E também a cobertura da imprensa. O Davi Nemer ressalta sobre a fala do presidente Lula sobre Israel, ou seja, a maneira como a imprensa fez essa cobertura. Isso me chamou muito a atenção. O senhor acredita que o discurso de Lula sobre o genocídio em Gaza inflamou, como querem colocar alguns especialistas na imprensa esse ato de domingo? A gente falou até um pouco no ICL Notícias segunda edição, a sua avaliação de que o bolsonarismo, e a minha também, inclusive, encontraria outra narrativa de causa e consequência para daí às ruas. Mas tem outra questão que é, quanto que um assunto internacional consegue mobilizar fortemente as ruas, e no Brasil, historicamente, não costuma ser assim, na realidade brasileira. E também o terceiro ponto seria justamente a cobertura da imprensa, que eu comentei, que é uma leitura do antropólogo Davi Nemer. Eu admiro muito o trabalho do Davi Nemer. Ele tem um livro muito importante, que é Tecnologia do Oprimido, e que é um livro bastante interessante a pensar o contexto contemporâneo, porque, em alguma medida, a repercussão da fala do presidente Lula, nem tanto pela crítica ao genocídio e aos crimes de guerra do governo do Netanyahu, mas a associação feita entre Hitler e o Estado de Israel nos grupos de WhatsApp, do Telegram
e do WhatsApp foram um rastilho de pólvora. Tanto que nessa entrevista que você também viu, Gabriela, com essas 3 senhoras na Avenida Paulista, isso é mencionado. Eles mencionam, as 3 mencionam essa associação. Isso foi muito importante para o êxito da manifestação. A utilização muito ágil da extrema-direita bolsonarista dessas falas, sem dúvida alguma, incendiou a manifestação e ajuda a compreender essa autêntica onda de bandeiras de Israel. E, aliás, o ministro das Relações Exteriores de Israel publicou, logo depois da manifestação, um tweet, mais uma provocação, dizendo justamente, lançando mão numa alusão a esta fala. Então, isso, de fato, foi importante, sim. Mas aqui tem algo que eu quero pensar com você, Gabriela. É uma reflexão mesmo, vamos pensar em voz alta. A extrema-direita, então, a fala do Lula sobre a necessidade, especialmente da iminência do ataque a Rafah, a fala do Lula foi muito importante. Eu não teria feito a alusão a Hitler. Não era necessário, para o argumento forte do presidente Lula, lançar mão do argumento Hitler, lançar mão do nome Hitler. Bastava dizer o que precisa ser dito, é um genocídio inaceitável. Isso, de fato, deu força para o Netanyahu e para a extrema-direita bolsonarista. Mas se o presidente Lula não tivesse usado o nome Hitler e tivesse dito genocídio, de igual forma eles teriam aproveitado. Se o presidente Lula não tivesse dito genocídio nem o nome Hitler, eles igualmente teriam aproveitado dizendo que o presidente Lula não condenou o Hamas. Se o presidente Lula tivesse condenado o Hamas, eles ainda assim criticariam dizendo que a condenação não era suficiente. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, Gabriela, é que nós precisamos realmente, isso é um apelo que eu tenho feito para a reflexão de todos nós precisamos começar a libertar as nossas pautas e as nossas mentes do caos cognitivo produzido pela extrema-direita. Por exemplo, a semana passada, o deputado federal Gustavo Gayer, se nós formos falar em mal, ele é o verdadeiro agente do mal. Gustavo Gayer divulgou um vídeo dizendo que ele Gustavo Gayer, foi investigado pela ABIN e que, portanto, ele não nega mais que houve uma espionagem ilegal na ABIN. Mas ele disse que essa espionagem foi feita por agentes infiltrados do PT, Gabriela. Ele fez esta fala dele, repercutiu de imediato nos grupos bolsonaristas do Telegram e do WhatsApp. Então, nós precisamos, em alguma medida, nós vamos precisar encontrar um equilíbrio difícil, porque, veja, como jornalista no seu caso, no caso de Série Notícias, vocês têm que repercutir essas falas e refletir sobre elas. Nós temos que encontrar um equilíbrio entre isto e precisamos começar a nos libertar desta pauta. Então, vamos pensar um pouco na manifestação do domingo? Posso, com você, pensar 2 pontos? Sim. Vamos lá. Primeiro ponto. Foi impressionante o número de pessoas que o Bolsonaro levou? Foi. Sim. Nós somos pessoas adultas e maduras, nós não negamos a realidade. Ele comprovou, como aliás eu disse numa conversa com você, num dos programas do ICL, que só há 2 políticos capazes de mobilizar multidões: o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro. Se nós disputarmos numericamente, eu apostaria na vitória do ex-presidente Bolsonaro. Por quê? Meu Deus, como o João diz isso? Porque o ex-presidente Bolsonaro conta com uma máquina permanente de desinformação no WhatsApp, no Telegram, no YouTube, no Twitch. É um sistema muito elaborado, com financiamento transnacional, que não para de produzir conteúdo audiovisual 24 horas, 7 dias por semana. Mas são os 2 únicos políticos que podem levar a multidão para a rua. É uma surpresa que ele tenha levado 185 mil? Não. Foi os 700 mil que eles anunciavam? Não. Foi um fracasso? De jeito nenhum. Levar 185 mil pessoas para a Avenida Paulista é um enorme triunfo político. Então, somos honestos e está reconhecido. 2. A manifestação foi uma manifestação tipicamente bolsonarista? Não. Por quê? Ora, como é possível, Gabriela, uma manifestação tipicamente bolsonarista, na qual o Bolsonaro não faz um discurso virulento, na qual os seus seguidores não pedem intervenção militar, na qual não se critica, não se considera o Alexandre de Moraes o ditador da toga e o Supremo Tribunal Federal uma ditadura que deixou de ser disfarçada. Percebe o que eu estou dizendo, Gabriela? É que a manifestação de ontem, pela sua contenção,
pela impossibilidade do Bolsonaro ser Bolsonaro, da multidão bolsonarista ser multidão bolsonarista, foi, curiosamente, uma manifestação que é um triunfo político, mas que, ao mesmo tempo, anuncia um certo declínio de determinada maneira de ser bolsonarista. Virulenta, agressiva, sem limite, sem freios. Pelo contrário, ontem o que houve o tempo todo foi freio. Agora, quem é que... Então, terceiro ponto. Então, primeiro ponto. Foi um êxito? Foi. Negá-lo a infantilidade? Foi. Êxito em que medida? Não exatamente um êxito bolsonarista, Gabriela. Porque a manifestação parecia tudo menos uma manifestação bolsonarista. 3. Então, em que direção caminhou o êxito? A manifestação de ontem foi muito mais neopentecostal do que bolsonarista. O que isso quer dizer? Proponho. Em 2018, o eixo da ação política era o Bolsonaro. Veja, e nós temos que reconhecê-lo com a mesma honestidade intelectual de sempre. Jair Messias Bolsonaro, em 2018, foi o maior fenômeno político de toda a história da nova república, superior ao Luiz Inácio Lula da Silva em 2002. De novo, João, como é que você diz isso? Objetivamente, em 2018, com um partido ridículo, o Jair Messias Bolsonaro elegeu-se presidente da República sem tempo na televisão, sem ainda estrutura partidária, por exemplo, com a qual contava o Fernando Haddad e o Geraldo Alckmin, e ele não somente foi eleito presidente da República, ele elegeu uma multidão de anônimos, deputados estaduais, federais, senadores e governadores. De acordo, Gabriela? Então, na nova República, nunca um político ganhou tanto voto e propiciou tantos votos quanto o Bolsonaro em 2018. Nós somos sempre honestos e é preciso dizê-lo. Então, em 2018, o Bolsonaro trouxe a reboque o bolsonarismo. Já em 2022, aconteceu algo muito curioso, que foi a inversão desse modelo. Em 2022, na eleição, na verdade, o grande derrotado da eleição foi o Bolsonaro. O grande vitorioso foi o presidente Lula, com a sua extraordinária capacidade de tecer acordos. Quase nós poderíamos dizer com bom humor que em 2022 quem venceu as eleições foi a terceira via, Gabriela. Só que o Lula virou a terceira via. Ele trouxe a Marina, a Simone Tebet, o Geraldo Alckmin, todos se declararam a favor do Lula e da Frente Ampla. A Frente Ampla, a ideia de Frente Ampla, de defesa da democracia contra o autoritarismo bolsonarista, foi a verdadeira terceira via de 2022. Em 2022, o Bolsonaro só chega no segundo turno, proponho, porque o bolsonarismo em 2022 já era mais forte que o Bolsonaro. Foi o bolsonarismo que carregou o Bolsonaro para o segundo turno. Ele quase perde no primeiro turno. Na manifestação de ontem, o bolsonarismo, a partir de ontem, eu proponho, Gabriela, ele não mais sobrevive sem o neopentecostalismo. Se em 2018 o voto evangélico foi fundamental para a vitória do Bolsonaro, em 2018 a pauta bolsonarista era guerra cultural. Continua sendo guerra cultural no ano inteiro de 2019, em 2020, até a pandemia. Quando, pela primeira vez, na crise da pandemia, o Bolsonaro cai a 20% de aceitação, de aprovação popular, pela primeira vez, ele cai a 20%, chega a 19%, é quando, então, o neopentecostalismo dá as mãos a Bolsonaro, o sustenta, o leva adiante, permite o segundo turno e permite que ontem 185 mil pessoas tivessem estado na Paulista. O que eu estou propondo como hipótese para a nossa reflexão é que, a partir de ontem, o bolsonarismo, como movimento político de massas, se dissociar do neopentecostalismo, deste violento, exclusivista do Antigo Testamento, ele tende a desaparecer do cenário político. Se esta hipótese fizer algum sentido, o que nós assistimos ontem foi muito maior do que imaginamos, mas muito menor para o próprio bolsonarismo. Professor, isso que você traz, essa análise é absolutamente fundamental e também me chamou a atenção como um dos pontos principais. Tiveram diversos elementos que se diferenciaram de outras manifestações pró-Bolsonaro, inclusive a gente estava falando aqui a respeito de redes sociais, só para não deixar escapar também, mas a gente teve, por exemplo, cartaz de Bolsonaro ao lado de Benjamin Netanyahu, como escrito em hebraico, as pessoas tiraram fotos sem saber que
que, na verdade, o que estava escrito era genocida. O Marcelo Rubens Paiva, inclusive, fez uma postagem mostrando isso. Também vampetaço colocado na parede para chamar atenção para o cessar-fogo. Quer dizer, tudo isso também acabou saindo das redes sociais e foi um fenômeno que chamou atenção também na Avenida Paulista. Agora, eu quero trazer uma questão, na verdade, a gente já está chegando ao final, mas eu não queria deixar de colocar aqui, professor, que é o seguinte, eu queria aproveitar esse espaço, porque a gente entrevistou o professor Vladimir Safatli, da USP, nessa segunda-feira. E eu trouxe a sua avaliação sobre a transformação do erro numa ilusão, segundo o ensaio de Freud. E o senhor pode ficar à vontade, inclusive, para explicar mais uma vez, mas eu trouxe já essa análise para o Safatli. E aí ele discorda do senhor e acho interessante, porque são duas posições absolutamente inteligentes, mas inteligentes com ponto de vista diferentes. E aí ele disse que a força desse processo de mobilização não pode ser... o que ele diz é que há questões concretas que levam os setores a apoiar a extrema-direita, né? E que o importante é olhar o que nós, como esquerda, temos para oferecer. E aí levo também a uma entrevista que ele acabou dando na Folha de São Paulo, né, falando sobre uma morte simbólica da esquerda, e que hoje a extrema-direita, na verdade, se consolida como a única força real no país. Isso foi o que ele disse, mas ele traz isso como um aumento da vulnerabilidade das pessoas, e as nossas respostas como forças progressistas e de esquerda não dão conta dessa crise. Eu queria ouvir o senhor a respeito disso, sobre essa crítica, principalmente porque ele acabou chamando de psicologicização. Então, eu queria ouvir o senhor a respeito disso também, aproveitar esse espaço aqui para te ouvir nesse final da nossa conversa, por favor. Claro, muito obrigado, Gabriela. Olha, eu admiro muito o trabalho do Vladimir Safatli, e eu vou concordar com o desacordo dele. E no seguinte sentido... Concordamos em discordar. Estamos falando de dois níveis diferentes. Isso é muito comum, às vezes, em diálogos, quando se propõe uma hipótese, ela diz respeito a um determinado nível. Nenhuma hipótese, nenhuma teoria esgota o real. São sempre níveis que nós procuramos abordar. O nível que eu procuro abordar, trazendo Freud para a discussão, é de tentar entender como é possível que alguém diga Israel cristão. Essa é toda a minha questão. Em lugar de simplesmente dizer, veja que equívoco absurdo, veja que coisa caricata, eu dou um passo atrás e eu quero realmente entender como é que essa pessoa, que é uma pessoa obviamente inteligente, capaz de se expressar, como é que ela não se dá conta dessa coerência interna, dessa incoerência interna, que de uma certa medida inviabiliza todo o argumento. Então, eu recorro a alguns psicólogos, um psicólogo social, o Leon Festinger, o pai da psicanálise, o Freud. Se eu recorro a um psicólogo social e ao pai da psicanálise, necessariamente a minha perspectiva neste particular, ela é psicologizante. Caso contrário, eu não recorreria ao Freud ou ao Leon Festinger. Então, de acordo, é uma perspectiva psicologizante que tenta dar conta do imaginário. Isto é, como é que se forma um imaginário coletivo a partir de premissas cuja incoerência interna é tão óbvia para todos nós. Então, esse é o sentido que eu trabalho com essa hipótese do Freud. Em relação ao ponto que o Safatli levanta, eu estou totalmente de acordo, Gabriela, só que são planos diferentes. Um é o plano discursivo do imaginário, o outro é o plano concreto do dia a dia. E o Safatli tem toda a razão. Já escrevi e tenho dito em muitas ocasiões que o campo progressista precisa distinguir com bastante clareza certos pastores mercadores de fé, e nós sabemos todos quais são. Um deles, o maior deles no momento, é o Silas Malafaia, que organizou a manifestação do domingo, e nós precisamos separar estes pastores mercadores de fé dos fiéis. Para os mais de 40 milhões de evangélicos e de evangélicas no Brasil, sempre ressalvando que é uma pluralidade muito grande. Aos batistas que chegaram no Brasil no século XIX, aos presbiterianos, que têm uma tradição teológica muito importante, aos metodistas, que têm formação acadêmica sólida, há universidades metodistas, aliás, há denominações protestantes com universidades importantes no Brasil todo, na Unicinos, no Rio Grande do Sul, por exemplo. Há testemunhos de Jeová, a pluralidade é muito grande, mas dizemos evangélicos, mas que se respeite essa pluralidade. Para os mais de 40 milhões de evangélicos e de evangélicas do Brasil,
eles encontram nos seus templos, mesmo no templo do pastor, que pede cartão de crédito, mas diz, não esqueçam da senha, senão não entram no paraíso. Mesmo na igreja deste pastor, mesmo na igreja do pastor Valdemiro Santiago, que quer vender o feijão abençoado por R$500, mesmo nestes templos, quando o fiel ingressa neste templo, ele ingressa num espaço no qual ele tem acolhimento, reconhecimento, ele é uma pessoa importante, e ele, pela primeira vez numa sociedade como a brasileira, para esses mais vulnerabilizados e invisibilizados, ele estabelece uma cadeia de relações. Se ele é um carpinteiro, um eletricista, ele ganha um mercado de trabalho do qual ele não dá conta. Se a esposa é boleira, doceira, quituteira, costureira, de igual forma, naqueles 2-3 mil pessoas do templo, eles formam uma comunidade, eles passam a ter algo que nós, se quisermos ser mais sofisticados, eles passam a ter network. Isso que, para os mais vulneráveis no Brasil, não é nem palavra, não é nem que seja palavra inglesa, não é palavra, não é conceito. Sim. E o mais importante, Gabriela, porque não é só a questão puramente concreta, objetiva, não. É uma questão subjetiva fundamental. Eles ganham linguagem, um repertório comum, uma retórica sobre a própria existência, que é a retórica do pecador arrependido, redimido, renovado numa comunidade. Essa é uma retórica muito importante. É o momento do testemunho nas igrejas neopentecostais, que eles falam. E, olha, a Igreja Universal do Reino de Deus, a TV Record, tem um programa, Gabriela, que passa pelas madrugadas. O programa tem um nome, que este nome é um ensaio. O programa é Fala que eu te escuto. Uhum. Nos templos, eles são escutados e, mais importante, eles ganham algo que é profundamente subjetivo. Quer dizer, não há como pensar essa questão sem psicologizar em algum nível, porque, bem ou mal, eleitores também são seres humanos, evangélicos também são seres humanos, não é verdade? Em lugar de viver num cotidiano que é uma sucessão de agoras desconexos, passar 4-5 horas num transporte público humilhante. Se você é mulher, então, aí é mais do que humilhante, é um assédio constante. No emprego em que você não é respeitado, com um salário que no dia 20, 25 do mês já não existe. Em lugar dessa sucessão de presentes desencantados, os templos evangélicos, as religiões neopentecostais apresentam um tempo outro. É o tempo que agora as pessoas passam a ter, elas têm projetos, elas têm pela primeira vez numa sociedade como a brasileira, direito a futuro. Não é pouca coisa, Gabriela. Então, neste sentido, eu concordo plenamente com o Safatli, que a esquerda democrática, o campo progressista, precisa ter mais sensibilidade para o que os templos evangélicos realizam no dia a dia das pessoas. Mas sem abrir mão da psicologia, porque sem psicologia não somos ninguém. Professor, muito obrigada. Como sempre, as suas análises são excelentes e muito inteligentes. Obrigada pelas reflexões que o senhor trouxe aqui para mim e para a nossa audiência também. Queria mais tempo, inclusive, para a gente conversar, porque é sempre muito prazeroso te ouvir. Professor, um abraço e até a próxima. Muito obrigado, Gabriela. Um abraço para todos. Muito obrigado pelo diálogo. Até mais. Professor João César de Castro Rocha, ele é professor de literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também pesquisador da semântica do bolsonarismo. A gente vai falar antes aqui, nesses minutinhos finais, sempre importante lembrar para você que o nosso Empreendedor Mestre vai ser lançado agora, uma plataforma de formação completa de empreendedorismo e gestão de negócios. E não é papo de coach, é um curso que tem o mesmo volume e a mesma qualidade no sentido de professores e de aulas do que o MBA, só que ele é mais acessível e ainda dá para você fazer, né, esse curso de graça se você conseguir, for uma das 50 pessoas que trouxerem mais indicações para receber bolsa integral. Então, no dia 29, agora quinta-feira de fevereiro, 8 horas da noite, você pode se inscrever, fazer a sua inscrição em detalhes.com.br e aí nessa página você pega o link, compartilha com os teus amigos e você tem essa chance. Quanto mais gente você conseguir chegar, mais chance você tem para conseguir essa bolsa integral. Fica a dica para você, agora você fica com Mercado e Investimentos, depois tem Rolê ICL, 6 horas da noite, ICL Notícias, segunda edição. Lembrando que a gente está também em todas as plataformas de áudio. Muito obrigada e até amanhã. Os coaches de final de semana e os falsos gurus da internet gostam de dizer que para você ter sucesso e ganhar muito dinheiro, depende só de você. Bullshit, papo furado, mentira, das piores possíveis.
o jogo é muito mais duro do que você imagina e as chances são todas contra você. Mas dá para vencer mesmo nesse sistema, hackeando com as regras deles, com muita ciência, muita técnica e muito conhecimento. Eu resolvi reunir os melhores professores e professoras do Brasil nas áreas de empreendedorismo e negócios para poder criar o melhor programa de formação que esse país já viu. Empreendedor Mestre. Um curso onde a gente vai ensinar para vocês ferramentas de finanças corporativas, marketing, marketing digital, técnicas de apresentação e tudo mais que você precisa para conseguir ter mais chances do que a média. Para você se inscrever nesse curso é muito simples. Só clicar no botão Saiba Mais. Em poucos segundos você vai estar inscrito, gratuitamente. Repito, chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa. Ele acontece no dia 29 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Põe aí na agenda. No dia de ano bissexto, a gente tem um evento marcado.